This my shit. All the girls love me like this. Ready for this? She's the queen bee, the star. Ei, Mulheres de Voz! Hoje estamos aqui, eu, Bia, Eu, Mari. no Histórias de Voz, para contar uma história coletiva, mas a partir do quê? Pesquisas. Sim, conceitos. E dessa vez o grande conceito, vocês já viram aí no título, é... Empoderamento colonizado. E aí, Mari, o que você encontrou sobre essa temática? Gente, então, tava lá procurando, né, alguns estudos da diva, deusa Valesca Zanello. E aí, achei esse e muito interessante, porque ela coloca como esse lugar que muitas vezes a gente tá recebendo essa validação, mas, na verdade, também tem aquele ponto de que mantém aquela opressão ocorrendo. Sim. Então, por exemplo, no passado, coisas como, nossa, como você, sei lá, cozinha bem, como você cuida tão bem dos seus filhos. E aí isso foi se tornando um lugar em que essas mulheres se sentiam empoderadas, ao mesmo tempo que isso reforça esse lugar delas se manterem naquela opressão, de, por exemplo, não sair do espaço do lar. Sim, sim. Eu acho que é importante a gente entender, então, né, dividir empoderamento e colonizado. Pra gente entender. Hoje em dia, se fala muito sobre empoderamento, eu acho que caiu um pouco mais em desuso, mas ainda tem, que é, estou o quê? Me empoderando, me dando poder, estando num estado na hierarquia de poder maior. Sim. O que pode ser até então positivo, visto que nós mulheres crescemos num espaço que, historicamente, estamos numa hierarquia de poder muito abaixo dos homens. Até então, nossa, libertador, vou ascender, né? Porém, o que esconde esse empoderamento? Uma colonização, ou seja, é algo que é do ambiente social e é benéfico para se manter certas hierarquias. Ou seja, é uma falsa sensação de ascender, mas é ascender ainda num espaço colonizado, num espaço gendrado. Então, por exemplo, você estava me falando de antigamente, né? Você cuidar dos seus filhos, ter uma boa casa, cuidar do seu marido, é algo que empoderava a mulher. Nossa, pelo menos você, foi escolhida. Pelo menos você, 2, é mãe. Pelo menos 3, você cuida muito bem. Nossa, sua comida é muito elogiada. Nossa, tô me sentindo poderosa. Tô me sentindo maravilhosa. Tô sentindo que as pessoas me valorizam. Tô sentindo que as pessoas... que eu tô cumprindo com o meu papel. Dá uma sensação de bem-estar. Só que é um bem-estar só quando você é elogiada por esse externo. Sim. Só quando você é validada por esse externo. Quando não, já era. Da mesma forma que hoje em dia. Que aí a gente pode pensar nessas atualizações. Que é a famosa girl boss. Então se você é mulher maravilha, dá conta de tudo, consegue se desdobrar e tudo mais, você é empoderada. Sim. Mas quais os custos desse empoderamento? O quanto que esse empoderamento também é aprisionador? Sobrecarga, né? E assim, eu acho interessante quando a gente pensa sobre a dinâmica de poder, porque o poder, né, ele vai tomando outras configurações. E aí é uma questão, assim, de a gente ter muita atenção de como isso está se transformando. Eu penso, assim, muito nessa lógica que você trouxe, por exemplo, Bia, da Girl Boss, né? Porque você fica assim, cara, é uma mulher que tem uma dupla jornada, que trabalha horrores em casa, no ambiente doméstico, né? Um trabalho que já é invisibilizado, que, se você só fica em casa, você só fica em casa, gente. Vamos lá, né? E aí, cuidando muitas vezes de filhos, enquanto tem que empreender, e aí tem que fazer mil outras coisas, cuidar de gerenciar funcionários, tomar lugares de liderança, enquanto, ainda por cima, a gente sabe que existem taxas hoje e dados em que mulheres continuam recebendo menos que homens. Menos, sim. Então, assim, será mesmo? É a famosa romantização da sobrecarga. Que é isso, assim, a gente vai sendo colocada nesses espaços cada vez mais desconfortáveis, mas que parece que pelo menos tiram algo da gente, na verdade, dão algo pra gente, mas tirando outra coisa. Então, você tem liberdade financeira agora, Sim. mas é uma vírgula, mas pra isso você ainda tem que manter aquilo ali, tá? Ainda tem que manter, e tem que ser uma girl boss assim, que dá conta de tudo, assim, no sentido de, tipo, brilhante, toda bonitona, colocando o teu blazer pra jogo. Sim. E às vezes, gente, eu só tô cansada. Né? Eu não quero mais. E ainda tem com essa questão das redes sociais, tem que parecer tudo isso, me vender dessa forma? Não quero. E é isso, né? A performance continua sendo algo muito cobrado. E aí, coisas que antes
tinham, né, esse valor, ainda continuam perpetuando esse valor. Então, ao mesmo tempo que você deve ser incrível, porque ainda tem essa autocobrança de você performar muito bem nos ambientes que você está, ainda continua tendo que performar nos ambientes antigos. Então você quer né, sair do ambiente do lar, né, quer ter o seu emprego, fazer a sua faculdade, mas você ainda tem que saber cuidar de uma casa. E isso é muito cobrado, né? E ainda mais eu penso nessa mudança geracional que a gente vive, nesse espaçamento também muito longo que começou a se dar. E tem esse lugar das gerações anteriores também cobrando esse lugar. Tipo, ué, como assim? Você, na minha fase, na minha época, eu tinha que saber, sei lá, cuidar de um homem. Eu tinha que saber cuidar de uma casa. Como assim? Você não sabe fazer tal coisa, né? Comida, cozinhar, preparar uma mesa. Sim. Então, assim, são coisas que ainda estão se perpetuando. Sim, então eu acho que é isso, né? A somatória de inúmeras performances que nada falam sobre nós. Uhum. Falam mais sobre algo que a gente deveria ser, deve cumprir, que é humanamente impossível. Sim. Mas que é isso, é cobrado como se fosse. Eu fico pensando, Bia, assim, num discurso talvez polêmico aqui, gente, mas eu fico pensando muito, que agora tá mais em alta, né, pelo menos eu fico vendo no TikTok, algumas influencers trazendo isso também sobre a questão do date, por exemplo, que vem esse lugar financeiro. Eu acho polêmico também, mas eu tenho uma opinião. Qual é a sua opinião? Eu fico, tipo assim, a minha opinião é que da questão da obrigatoriedade, pra mim, eu acho que não existe uma obrigatoriedade. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Tudo precisa ser conversado, comunicado. Analisado, e é isso, comunicado. Só que tem um lugar que me incomoda muito, assim, masculino, daquele discurso do tipo, você não é feminista? Você não é feminista? Então, você tem que pagar sua conta, sabe? Então, pra se desresponsabilizar muitas vezes, sabe? Sim. E aí eu fico vendo umas coisas tipo assim... Até então, quando era empoderador pra te pagar, beleza. Sim. Agora na crise econômica, tu não quer mais. Exato. Não é mais Aí a mulher é feminista, né? Se se empodere. Sim. Você se empodere e vai pagar também. Exato. E aí eu acho isso um absurdo. Isso é uma coisa que eu acho, assim, muito absurda. Não o fato do pagamento, de ter que dividir... Eu acho que isso é uma coisa, assim, também cabe a relação, sabe? Você, sei lá, se algum momento, sei lá, a pessoa vai lá e chama você pra ir num lugar onde no momento você não tá podendo arcar com aquilo, você chega e comunica. Não vejo problema nisso. Perfeito. E aí se a pessoa falar, não, eu pago, não sei o quê, conversado, até porque eu acho que alinhado. Esse ponto não é só sobre gênero, gente. Quando a gente fala sobre pagar ou não a conta, tem toda uma questão econômica por trás, né, histórica por trás. Então acho que é muito importante isso, a gente considerar que é possível flexibilizar regras dentro de uma relação. Negociações. Eu acho que enrijecer certas coisas é perigo. Mas eu tenho uma opinião sobre isso que eu acho válido as mulheres também não querendo pagar, não. Assim... toda vez eu não vou pagar e boa sorte pra outra pessoa. Eu acho que pode ficar enrijecido, a gente pode até perder a oportunidade de pessoas legais, né, por isso. Mas eu acho que sim, é algo válido também se pensar, eu realmente, a pessoa tá ali e espera que eu esteja gastando muita grana pra estar com uma roupa específica, pra estar... Então eu vou fazer isso. Então você que pague tal coisa, né? Eu acho que também tem essa relação. E vale se questionar. Pra você ir pra um primeiro date, toda vez você vai ter que gastar uma grana pra meter uma roupa legal, um sapato legal, uma maquiagem cara, arrumar teu cabelo, ir pro salão, etc. Eu acho que também é meio complexo, né? Então, que tipo de relações são essas? Que tipo de caras são esses? Óbvio que a gente quer ir mais arrumada, a gente quer se cuidar. Mas você tá fazendo só isso, só pra esse cara, só pra esse date? Atenção. Eu acho que é isso, assim, né? Tem muitas complexidades por trás disso, mas eu acho que é válido também as mulheres falarem, cara, eu sou cobrada pra isso, pra estar desse jeito, eu tô gastando uma grana pra estar desse jeito, eu ainda tenho que pagar uma conta. Acho que trazer esse discurso é interessante, que trazer esse debate é interessante. Mas nada como uma regra, né? Sim, como uma regra, acho que esses polos, né, desses excessos, assim, são muito... A gente tem que ter uma atenção, né, porque aquilo diz alguma coisa, que nem esse lugar mesmo, né, Bia, que você trouxe, de uma mulher sempre tá tendo que fazer 1000 coisas pra poder agradar esse outro. Calma aí, será que não tá performando muito ali? Será que isso já não é um sinal pra, tipo, cara, eu
de repente seria interessante olhar pra mim, assim, por que eu tô precisando tanto me colocar como, sei lá, uma pessoa perfeita, ou enfim. Porque senão hoje em dia a gente tá caindo muito num discurso que vai quase para uma coisa mais tradicional, familiar e etc, assim, uma coisa mais antiga. E, enfim, eu acho que o que a gente está trazendo aqui, né, e essas discussões até do próprio empoderamento colonizado, é que a gente flexibilize mais e dê mais leques de possibilidade de sermos. É sobre isso, assim, né? Senão a gente vai voltar e... Que é aquilo que a gente já... Não sei se já falou aqui no episódio, se falou no YouTube, mas sobre aquelas mulheres que hoje em dia são... Foi no Instagram? Acho que foi no Instagram. As thread wives. Não as sei. mulheres tradicionais. Caramba, Mariana, você não tá acompanhando nada desse Instagram, tá bom? Esse vídeo bombou lá no Instagram. Foi bom mesmo, tô falando sério. As thread wives nada mais são do que as mulheres que são mulheres tradicionais. E que tá muito lá nos Estados Unidos, elas cozinham. Não, teve uma que cozinhou, fez a própria Coca-Cola pro marido. A Coca? A Coca-Cola! Porque assim, gente, eu nem sabia que tava. A mulher química lá. Faz toda a comida, tem milhões de filhos, mora no campo, usa aquelas roupinhas. Sério? Tá tendo muito isso. Então, enfim, a gente tá caminhando pra um lugar bem complexo aí também, né, disso. E a próxima geração, ela tá vindo com uma mente um pouquinho mais fechada. E aí vale o cuidado, o nosso cuidado. Mas, da gente não desse lugar de, tá, eu tô me empoderando, já que você espera isso de mim, então você me entregue isso, pra gente não ir pra ali. Sim. E nem também pra gente ir para um outro caminho de, não, agora eu sou super empoderada, eu tenho que dar conta de tudo. Flexibilizar, escolhas. Eu acho que o que a gente está falando sobre, cada vez mais, é o feminismo sobre isso. Escolhas, possibilidades, a gente compreender o que a gente quer e a partir daí se comportar. E não a partir do que um outro vê, do que o outro pensa, do que o outro espera. Né? Óbvio que a gente tem que se preocupar com esse lugar social, um cuidado social é importante, mas pra gente não se prender só a isso. Eu acho que esse é o discurso do empoderamento colonizado. É olhar mais para o que está sendo bem valorizado ao redor e se portar à frente disso. Então, se esperam... A gente pode pensar nisso, por exemplo, sobre corpo. Sim. Cada vez que passa, o novo corpo da moda de um jeito. Sim, muda muito. Inclusive, modas voltam e aí retornos, assim, e a gente sempre tem que estar se adaptando. Eu sinto que agora a gente está caminhando muito para uma moda, assim, de mulheres realmente mais magras, por exemplo, né? Falando de corpo feminino. E antes já era com mais curvas. Então, assim, toda hora a moda muda. Sim, a moda muda. A moda muda. E aí... Essa pressão pra ficar se adaptando, se encaixando. E, gente, assim, são coisas que são surreais. Eu já vi, tipo, casos de mulheres que tiram, por exemplo, ossos, assim, do corpo, sabe? Cortam. Costela, né? Costela. E aí vai aqueles extremos. Você vira, de repente, anos 2010, Kardashian. Não, assim, 2000 era calça baixa, super magra. Sim. E aí vai pra gostosona, faça 1000 procedimentos, coloca silicone. E o que a gente tá vendo agora são várias mulheres tirando. Sim. É vai e volta, vai e volta. Então, assim, a depender disso, eu vou ser a mulher poderosa. Ai, agora eu não sou mais. Então, quantas coisas que não só no corpo, acho que isso fica mais palpável pra gente falar quando é do corpo. Sim. Mas quantas coisas também dos nossos comportamentos a gente faz pra ser validada. Pra ser valorizada e posta cada vez mais, o que a Valesca fala, na prateleira ali da frente, de cima. Sim, é o que tá mais em evidência, né? E assim, eu penso que cabe muita atenção, porque às vezes se torna algo muito naturalizado, porque a gente vai acompanhando, né? É aquela, assim, enxurrada de informações. Sim. Muitas vezes a gente não tá nem se dando conta, assim, dos comportamentos, hábitos, ações, até do que a gente sente. Exato. Existem coisas que são validadas e coisas que não. E aí você aprende até a sentir. É muito doido isso, né? É bizarro pensar. Porque isso nada mais é do que a opressão, né? O patriarcado se atualizando. Sim. O empoderamento colonizado é sobre essa constante forma de... Acho que é esse constante... Reformulação? Eu acho que é a reformulação de como passar batido. Eu fiz até um vídeo no YouTube sobre isso. Tava falando exatamente, por exemplo, o mercado de bem-estar. O mercado de bem-estar... Esse tem post. Mas aí o vídeo do YouTube ainda não saiu, mas o mercado de bem-estar, a gente fez o post, né, agora. Ele tá sendo, se eu não me engano, ele é o 12º do mundo do Brasil. O do Brasil fica em 12º no mundo. E primeiro lugar da América Latina. É um mercado que move muita grana. Só que por muito tempo, ele foi entendido como um poder, empoderamento. Não, você que cuida da sua terapia, você que cuida da sua skincare, isso é você ter empoderamento. É você ter autocuidado. Parece ótimo.
Mas quão colonizado tá sendo, porque a gente agora parece que só vai ser feliz, só vai ser completa, só vai ser reconhecida se eu tiver skincare no dia, se eu tiver minha pausa para o yoga, eu tenho que performar isso tudo, então? Porque se eu não performar um dia já era? Sim, eu acho que entra também essa particularidade que a gente está vivenciando, né, na atualidade, que é uma linha de vida que sempre precisa estar bem, eu sempre preciso estar feliz. Gente, por exemplo, você chega numa terapia e vem aqui buscar felicidade para sempre e não sofrer, gata, não vai rolar, entendeu? Não é isso, não é sobre isso. Vão ter momentos sim que a gente vai sofrer, que a gente vai ficar triste, que a gente vai sentir raiva, que vai sentir inveja, vai sentir tanta coisa, sabe? Não é uma linha sempre reta, assim. Vão ter momentos de alta, momentos de baixa. Só que existe uma fantasia de que isso é possível. Se vende isso, né? Se vende, exato. Porque tem pessoas se beneficiando com isso. Perfeito. Acho que é isso, né, Bia? Acho que sim. Acho que a gente completou tudo que a gente poderia falar sobre esse tema. Mas se vocês tiverem também outros exemplos, comentem aqui, se inscrevam. Compartilha sua história. Compartilha a tua história, compartilha nos... Enfim, faz tudo aí. Sigam a gente no @pod.mulherdevoz. Sigam a gente no @psi.bianca. Sigam a gente no novo perfil, que é o @mulherdevoz.cc, nossa comunidade clínica, para vocês conhecerem nossos outros serviços, né? Sim. E, enfim, a gente... Lá eu acho que é muito legal porque a gente tem uma comunidade e uma clínica composta por psicólogos que estão bem com estudo de gênero, muito atento, social. Atualizado, né? Exatamente. Isso é uma coisa que a gente fala, até no empoderamento colonizado, uma coisa que a gente fala dentro da supervisão. Perfeito. Então, se você quer marcar também um atendimento com alguma das psicólogas que tá da nossa clínica, Sim, vou pedir para Marcos colocar aqui o link também. Já entre em contato com a Luísa para saber mais e também nos sigam nos perfis. É isso, gente. isso, beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau. This my shit. All girls that be like this. She's the queen bee, the star.